Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Convido você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 14. Vamos conhecer um pouco mais sobre o poder de Cristo e vamos perceber como esse poder age na vida de cada um de nós. Mateus capítulo 14, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Em nossa igreja, nós utilizamos a versão Nova Almeida atualizada. No verso 1, acompanhe a leitura, vamos ler o capítulo todo nesta manhã. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes havia prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: você não tem direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem que o levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, a fim de recolherem 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem,
sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou. Homem de pouca fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles redores e lhe trouxeram todos os enfermos. Pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que nela tocavam ficavam curados. Pai querido, Pai celeste, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos lê-la publicamente. E agora, ó Deus, que vamos meditar, refletir na tua palavra, que nossas mentes e corações se voltem ao teu propósito e ao teu querer. Se voltem a compreender, ó Deus, a tua vontade. Que nada, ó Deus, impeça o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito de compreender a tua vontade. E, ó Deus, vem falar conosco nesta manhã. Que o teu Espírito Santo traga a inspiração, a iluminação às nossas vidas. E, Pai, faz aquela obra que só tu fazes, de aplicar esta palavra a cada coração, conforme é o teu desejo. Que eu seja apenas o teu instrumento e que o teu Espírito seja o verdadeiro agente da compreensão da tua vontade para as nossas vidas, nesta manhã, neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Essa multiplicação é o único texto, o único milagre que é descrito nos 4 evangelhos. E isso é muito importante para nos mostrar quão grande é o poder de Cristo Jesus. Mas Mateus apresenta o início do poder de Deus, essa manifestação na multiplicação, Pedro andando sobre as águas, a quietude, as pessoas sendo curadas pelo poder de Cristo Jesus. Ele nos mostra algo estarrecedor, que foi o assassinato de João Batista. Então ele começa essa narrativa mostrando para nós o poder de Deus tão grande, mas nos mostrando um dilema sobre a vida. O dilema de um homem que simplesmente era fiel a Deus e que tinha um único propósito de falar do amor de Deus e que fazia isso com fidelidade, a tal ponto de que lhe tiraram a própria vida por ele ser fiel a Deus e dizer a vontade de Deus. Então, já nessa abertura do capítulo 14, nós já podemos compreender que o poder de Deus não é segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. Porque a vida de João Batista glorifica muito mais a Deus com a sua morte do que com a sua própria vida. E esse é um grande dilema para mim e para você. Estarmos diante da morte, estarmos diante das tragédias, estarmos diante das dificuldades e muitas vezes clamarmos uma direção de Deus, clamarmos um milagre do Senhor e não vem este milagre, porque o propósito de Deus, o plano de Deus é sempre maior do que o nosso, amém, igreja? Então fala comigo, o propósito de Deus é maior que a minha compreensão, é maior que o meu desejo. João Batista, ele era um santo sobre a terra, ele era fiel sobre a terra. De uma maneira injusta, ele é morto.
Queridos irmãos, eu sempre afirmo aqui em nossa igreja que é um grande perigo a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva, porque tira o cerne de Deus. E eu e você estamos nesta existência para conhecer a Deus, amém? E ao conhecer a Deus, nós somos convidados pela vida de Cristo Jesus a vivermos a vontade de Deus, amém? A vontade de Deus não tem a ver com os desejos humanos, com o meu desejo, com o teu querer. Como isso é duro, diante de uma sociedade hedonista, diante de uma sociedade consumista. Tudo que você quer está na palma da sua mão. Eu quero comer agora uma picanha, então você pega seu telefone, você vai e pede a picanha, vai ser entregue no ponto da carne que você quer, com os acompanhamentos que você quiser. Mas orar não é isso. Quando você ora, Deus não é o teu iFood. Deus não é o teu Papai Noel. Quando você ora, Deus fala para você: hoje você não precisa de picanha. Hoje, a minha graça te basta. Fala comigo. A graça de Deus é suficiente para a minha vida. Você já compreendeu isso? Você já compreendeu isso? Ou você fica vivendo esse triunfalismo bestial, que te afasta de Deus, que deixa você sem chão diante da vida. Os discípulos de João Batista viram e andaram com um homem santo, irrepreensível. O próprio Jesus disse: ninguém nascido de mulher é maior do que ele. Olha o elogio que Jesus tem de João Batista. E isto não poupou a vida de João Batista. A palavra de Deus, ela nos traz e nos leva a compreender que nós não podemos incorrer no erro de Pedro. Qual que é o erro de Pedro? Pedro foi o único homem que andou sobre as águas depois de Jesus, sim ou não? Mas ele tirou os olhos de Jesus. E ele olhou para... a onda bateu, o vento soprou. Ele tirou os olhos de Jesus. E a fé dele esmureceu. E ao a fé dele esmurecer, ele naufraga. Mas olha a revelação. Mesmo naufragando, mesmo perdendo a fé, ele clama a Jesus e Jesus estende-lhe a mão, amém? Então fala comigo novamente. A graça de Deus é suficiente para a minha vida. Porque mesmo se você vier a naufragar, diante das tempestades da vida, você tem a quem clamar, e o nome dele é Jesus Cristo, amém? Por isso, coloca a mão no teu peito, levanta suas mãos aos céus e diz comigo assim: eu sempre clamarei a Jesus Cristo, não importa a tempestade, eu clamarei a Jesus. É dele que vem o meu socorro. É dele que vem a minha força. É dele que nos levanta mesmo quando nós venhamos a sucumbir diante da tempestade. Então eu e você precisamos entender, querido irmão e querida irmã, o poder é de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Então o poder de Deus, ele se reveste e se revestirá sobre nós em nossa fraqueza.
O poder de Deus não é manipulável. Você não pode manipular o poder de Deus. O poder de Deus, ele não se sujeita às tuas emoções e sentimentos, porque o poder de Deus é o melhor para mim e para você. Amém? Amém? E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Levanta sua mão aos céus e fala assim: o Senhor está comigo. É Ele que estará com você. Não é o pastor, não é a igreja, não, é o Senhor, é Deus. Oh, queridos irmãos, quantas lições já tiramos aqui, mas tem mais lições aqui para nós tirarmos aqui nesse texto tão profundo da palavra de Deus. Mas o nosso desafio é entender essas coisas que são muito importantes. Sair dessa fé infantil, essa fé de faz de conta, essa fé de manipulação religiosa, essa fé de exploração. Deus te traz aqui hoje para você crescer na sua fé, amém, irmãos? Para você crescer e entender que o poder de Deus é muito grande. Ele é muito grande. E Ele age de todas as maneiras para transformar os corações humanos, mesmo se nós passamos por dificuldades. Qual outra dificuldade que existe agora? O pessoal se empolgou no ativismo aqui com o Senhor Jesus. Está lá, a multidão está lá o dia inteiro, né? Buscando a Deus, mas se empolgou. Não foram prudentes, ninguém levou a matulinha, né? Ninguém levou uma comida. Imagina, a mãezinha esqueceu de levar a comida para o bebê, 5.000 homens, então vamos colocar aí que tem as mulheres, mais 10.000 pessoas, é judeu, gosta de fazer filho, vamos colocar no mínimo 3 para cada um, já pensou? 3 para cada um, nós estamos falando de quantas pessoas aí? Faz a conta comigo. 25.000, no mínimo, né? Tem uns que são mais afoitos, gostam de fazer 5, 10, né? Nessa época era assim. Se fosse amigo do meu pai, tinha 7, né? Meu pai teve 7 filhos, né? Quem tem mais aí? Quem teve mais filhos? 13, 21. Alguém ganha de 21 aqui? Seu pai tem 21 irmãos, olha aí, 21. Se for igual os irmãos aí, essa conta vai para mais de 60.000 pessoas. Só com um marido, glória a Deus, glória a Deus. Não tinha televisão. Glória a Deus. Tudo vivo, irmã? Tudo vivo? Tudo vivo, irmã? Para testemunhar essa história linda que a irmã está testemunhando hoje. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, irmãos. Não é todo dia que a gente ouve uma história tão linda, né? Tão maravilhosa. Família. São famílias aqui indo aos pés de Jesus. Não tinha SUS, não tinha governo, não tinha nada esse povo. Esse povo está aflito. Eles estão ali buscando solução para a vida deles. Com o único que podia trazer solução, Jesus Cristo, amém? Não é assim, queridos? Queridos, eu era jovem e eu me lembro que os Menudos vieram aqui em Goiânia. Quem é dessa época? Não precisa se identificar, não. Deixa só eu passar esse mico aqui. Mas, gente, teve uma fila de gente ali. Eles ficaram lá naquele hotel, lá na Rua 4. Uma fila de gente. E tinha gente desmaiando de fome, porque ficou lá 2 dias na porta daquele hotel para ver uns meninos feios, que cantavam mal e dançavam mal. Não sei para que essas coisas. Mas aqui as pessoas estão indo a Jesus, porque eles sabem que Jesus estava curando. Eles sabem que Jesus tinha as palavras de vida.
Nem os próprios discípulos estavam entendendo quem era Jesus e o que ele estava fazendo. E muitas pessoas, muitas vezes, estão dentro das igrejas e não sabem de fato quem é Jesus. E estão vindo para Jesus como um monte de gente e ia lá para ver menudos, sem compreensão de quem é Jesus e do que Jesus faz, e do que Jesus é capaz de fazer. Nem os próprios seguidores de Jesus, o que eles falam? Jesus, manda eles embora. E Jesus aqui usa uma expressão, o texto diz aqui no verso 14, compadeceu-se. Em outras traduções, encheu-se de compaixão. Essa palavra se diz, então, que dentro das entranhas de Cristo Jesus, surgiu um sentimento de pena, de dó. Ele estava sentindo a dor que essas pessoas estavam sentindo. O texto está revelando para mim e para você que Jesus não é impassível às nossas dores. Que Jesus, Ele estando aqui entre nós, mesmo sem todo o poder da sua glória, porque Ele se esvaziou, Ele sendo um homem ali, cansado que já estava, Ele vendo aquela multidão, e seguindo a orientação dos seus discípulos, Ele diz, não, tem um sentimento dentro de mim que é muito maior do que as circunstâncias que nós estamos vivendo, amém? Você está entendendo quem é Jesus? Você está entendendo qual é o coração de Cristo? Você está entendendo que Cristo não está impassível, que Cristo não está distante, que Cristo Ele se compadece com as dores humanas, que Cristo se compadece com a fome, Ele se compadece com a enfermidade, Ele se compadece com a solidão, Ele se compadece com a tristeza da alma. E que isso não o deixa impassível. Ele não é um Deus que está preso numa imagem, Ele é um homem que sente as nossas dores. E ao sentir as nossas dores, Ele traz algum tipo de solução para a alma aflita. Busque a Cristo, irmão. Vá a Cristo. Busque a Ele. Ele se encherá de compaixão pela tua vida, amém? Quantos creem nessa palavra? Ele sempre se enche de compaixão. Os discípulos falam, tem 5 pães e 2 peixes. Não importa o quanto você tenha, não importa. Porque aquele que pode trazer a solução para a minha vida e para a sua vida, Ele tem todo o poder, amém? Ele pode trazer a solução dele. O texto nos fala que esse milagre rompe a naturalidade da vida humana. O texto nos diz que esses 5 pães, esses 2 peixes, foram mais do que suficientes, sobraram, para que todos pudessem ver quão grande é o amor dele, quão grande é o poder de Cristo Jesus. Por isso que nós olhamos para a cruz vazia e nós entendemos que a cruz representa o maior sentimento que alguém poderia ter por mim e por você. O sentimento da autoentrega em nosso lugar. O sentimento de substituição aos nossos pecados, às nossas falhas, aos nossos temores, às nossas dificuldades. É esse Jesus, amém? É esse Jesus que nós estamos adorando. É esse Jesus que é nos revelado pela sua santa palavra. Os discípulos acabam de ver este milagre, que se irrompe diante da realidade dos olhos deles. Os próprios discípulos acabam de recolher 12 cestos cheios de pedaços de pão, pedaços de peixe, que estão sobrando do milagre que ele faz ao alimentar toda aquela multidão.
Mas cuidado com a incredulidade, meu irmão. Cuidado com a incredulidade. A incredulidade é um veneno mortal para a fé. A incredulidade é um veneno mortal para aquele que quer seguir os caminhos de Cristo Jesus. Não permita a incredulidade passar pelo teu nariz, passar na tua vista. Rejeite a incredulidade em nome de Cristo Jesus. Eles estão no meio do lago. E eles começam a ficar com medo. E eles agora falam, é um fantasma. Olha, essa base de crença que nos transparece no texto. O texto nos leva a entender que não é mais a ponta do iceberg, é o que está debaixo da água. Eles estão andando com Jesus, eles estão vendo Jesus fazendo um milagre, eles acabaram de afirmar, é o Filho de Deus. Mas eles têm uma crença. Quantos de nós não temos crenças que nos impedem de enxergar a glória de Deus? Quantos de nós não foram criados em lares com crenças que nos querem colocar que a nossa fé tem que ser extremamente racional? Ela tem que ser razão, sim, mas ela não é só razão. Não é só razão, entenda isso nesta manhã em nome de Jesus. Não é só razão, senão você vai sair daqui ainda, vai ter gente que ainda vai ler horóscopo, vai ter gente que ainda vai acreditar em macumba, vai ter gente que ainda vai acreditar em jogo de búzios, vai ter gente que ainda vai ficar consultando astros para querer achar alguma resposta para a vida, porque a sua base espiritual, a base da sua fé, não é uma base sólida em Cristo Jesus. Esses discípulos, eles ainda têm uma crença em superstições. Ô irmão, você é daquele que ainda dá 3 murrinhos na madeira? Tira isso em nome de Jesus, amém? Você ainda que fica colocando arruda no ouvido, leva o seu filho para tomar uma benzedeira? Não. Por favor, né? Em nome de Jesus, amém? Qual é a sua base de fé? A sua base de fé muitas vezes pode te levar à incredulidade. E aqui o que eu e você estamos vendo nesse texto, querido irmão, é justamente isso. A nossa fé tem que ser sustentada em Cristo Jesus. Por isso que eles terminam o texto dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Diz comigo, verdadeiramente. Jesus é o Filho de Deus. Vamos falar com fé agora, verdadeiro? Verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. E Ele é suficiente para a tua fé. Não precisa acrescentar mais nada à tua fé que não seja Jesus Cristo, amém? Nós acabamos de cantar. Eu encontrei o meu tesouro. O teu tesouro é Jesus? Nós vimos isso semana passada. Na parábola do tesouro que estava sobre a terra, da pérola. Jesus é o teu tesouro, irmão. Jesus é o teu tesouro. A tua vida está firmada nessa promessa, nessa verdade. Jesus é o teu tesouro. Eu e você, nesta manhã, somos desafiados a entender que a nossa fé precisa estar alicerçada em Cristo Jesus. Ele é o Filho de Deus, e Ele tem todo o poder para nos socorrer, seja qual for as circunstâncias que nós venhamos a enfrentar. Que nada estremeça a sua fé em Cristo Jesus. Nada. Que a sua vida esteja firmada em Cristo Jesus. O hino antigo dizia assim, em nada ponho a minha fé, em Cristo Jesus somente.
Só Cristo Jesus. Se há algo que eu e você devemos fazer todos os dias ao acordar, é agradecer a Cristo Jesus. Eu te agradeço, Jesus, pela minha salvação. Eu te agradeço, Jesus, porque eu existo por causa do teu amor, por causa da tua compaixão, por causa da tua graça. Eu te agradeço, Jesus. Ainda que as tempestades se levantem, ainda que as coisas aconteçam, ainda que falte o pão, eu continuo crendo em Ti, Jesus. Eu continuo confiando em Ti, Cristo Jesus. Pedro, minutos anteriores, que Pedro era escarafoito, né? Esse colérico, né? Impulsivo, né? Provavelmente foi ele que falou assim: é um fantasma. Aquela pessoa que não tem tapas nas línguas, tem muita gente assim, né? Não é problema isso. O problema é se você fica só acreditando nisso. Segundos depois, ele está andando sobre as águas. Segundos depois, ele está naufragando na fé. Mas segundos depois, ele está clamando: me salva, Jesus. Amém? Levanta suas mãos aos céus e diz: me salva, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. É Ele quem nos salva. É Ele quem nos salva. É Ele que vai estender a bondosa mão dEle. É Ele que vai multiplicar o pão, vai multiplicar os peixes. É Ele que te levantará para você continuar seguindo. É Ele que diz: eu estou no trono. E você é filho amado de Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu não sei aonde está a tua vida hoje, mas eu sei quem pode te salvar. Eu não sei se a tua base de vida é cheia de superstições, incredulidades, mas eu sei quem tem o verdadeiro socorro para a tua vida é Jesus. Então, nesta manhã, se você quer sair daqui com uma fé autêntica e genuína em Cristo Jesus, de olhos fechados, queridos irmãos, vamos fazer esta oração de renúncia, de incredulidades, de superstições, de renúncia, de uma vida sem compromisso com Cristo, de renúncia desse evangelho fácil, desse evangelho de superstição. Renuncia a isso, fala: Senhor Jesus, hoje eu quero renunciar toda superstição, eu quero renunciar toda incredulidade, eu quero renunciar essa falsa religião que eu vivi até hoje, eu quero renunciar toda palavra maldita que saiu da minha boca, eu quero renunciar todo rancor, todo ódio, toda ofensa que eu fiz na minha vida, as que eu sei que eu fiz e as que eu nem sei que eu fiz, eu quero renunciar hoje no nome de Jesus Cristo. E eu quero que o Senhor me erga como o Senhor ergueu Pedro, para viver uma nova vida contigo, com os meus olhos fixos em Ti, confiando plenamente que Tu és suficiente para todas as minhas necessidades.
faz essa oração de renúncia e entrega nessa manhã. Cristo quer nos levar a um caminho melhor, a uma vida como o de João Batista, fiel a Cristo, não dependendo da circunstância, mas fiel a Deus até o fim dos nossos dias. Se você fez essa oração de renúncia, de entrega, fique em pé. Eu quero orar por você neste momento, para que, se existe alguma obra maligna sobre a tua vida, sobre a tua história, se existe até mesmo sentimentos ruins, que hoje o Espírito Santo de Deus venha lavar a tua vida, a tua alma, e venha transformar o teu viver. Hoje Jesus te levanta, você que naufragou, Ele estende a mão dele para te levantar, e para você andar uma nova vida com Cristo Jesus. Senhor Jesus, nesta manhã, ó Pai, eu venho colocar, ó Deus, a vida dos meus irmãos e irmãs, ó Deus, que hoje clamam e renunciam incredulidades, ó Deus, uma fé pequena, uma fé sem compromisso, que hoje estão renunciando, ó Deus, até mesmo, ó Deus, crenças que foram estabelecidas em suas vidas. Eu oro hoje, ó Deus, e peço que na autoridade do nome de Cristo Jesus, o Senhor venha com teu Santo Espírito limpar o coração, a alma, o espírito, o corpo, Senhor, e venha, ó Deus, nos encher da tua viva esperança, venha nos resgatar com a tua mão poderosa, e venha abrir os nossos olhos, o entendimento da nossa alma, para compreender quão grande é o teu poder, quão grande é a tua graça, que é suficiente para vivermos todos os dias de nossas vidas, e que nada faltará para nós, porque o teu amor é grande, o teu amor é perfeito, a tua paz, ó Deus, ninguém poderá nos dar, a tua graça sempre irá suprir as nossas vidas, Senhor. Que hoje, ó Deus, o Senhor aqueça, acenda os corações, Pai, que hoje caia por terra escamas espirituais, que hoje caia por terra, ó Deus, maldições, opressões, palavras, ó Deus, coisas, ó Deus, que foram feitas, que caia tudo isso por terra, no sangue precioso de Cristo Jesus, e que hoje o Senhor nos levante para viver uma nova vida, aonde os nossos olhos fiquem fixos em Ti, e nunca se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, mas fiquem fixos no Teu trono de graça. Abençoa o Teu povo, cobre-nos, ó Deus, com todo o Teu amor, encha-nos com todo o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Todo o povo de Deus diz... Dá uma salva de palmas a Cristo Jesus. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.